Dr. Richard Carrier, agradeço novamente por seu tempo. Tenho outra pergunta de um membro patrocinador. Obrigado, T. Rose, por ser nosso patrocinador. E claro, a todos os outros que apoiam o Myth Vision. Sei que esta pode não ser a pergunta certa, mas me pergunto por que os humanos são tão propensos a acreditar em um mito em vez da verdade. Estou pensando nas pessoas do tempo de Paulo, assim como hoje. Como você acha que o movimento de Jesus começou, se ele não fosse uma pessoa? Foi iniciado por Tiago ou Simão Pedro? Was it started by James or Simon Peter? Bem, sobre a última pergunta, obviamente acho que é Pedro, porque Paulo, na verdade, nos diz que Pedro é a primeira pessoa a ter a revelação. E ele tem um quórum de 12, que então ele convenceu. Ou tem, ou alegam ter a mesma revelação. Revelação naquela época poderia significar um sonho, que você sonha com um encontro com Deus e acredita que foi real, ou uma visão acordada. E há uma variedade de maneiras pelas quais as visões acordadas eram normais naquela época. Temos vários exemplos na literatura pagã também, não são apenas os cristãos, certo? E na literatura judaica também existem muitos exemplos. Há muita literatura halástica que fala sobre histórias de ascensão e revelações para rabinos e coisas desse tipo. O cristianismo se encaixa nesse modelo. Então seria Pedro, certo? Pedro teria a primeira visão. Agora, a visão, é claro, confirma. Vision, of course, confirms. Basicamente uma expectativa. A expectativa pode realmente anteceder Pedro, certo? Temos indícios nos textos de Qumran, os indícios dos textos de Qumran de algo como o cristianismo já sendo previsto para ocorrer. Os manuscritos estão tão mutilados e fragmentados que é impossível afirmar com certeza, mas é totalmente possível que já existisse uma seita de judeus falando sobre isso acontecer em algum momento. The effect of Jews who were talking about this going to happen at some point. E então tudo o que Pedro acrescenta é, sabe, eu tive um sonho, Jesus veio até mim, ele disse, está feito, ele fez. E o fim começou como se o relógio tivesse começado, temos que começar a missionar agora. Então, o tipo de cristianismo nascente poderia ter aparecido antes dele, é possível. Não podemos confirmar ou refutar isso, porque simplesmente não temos evidências. Elas não existem, não sobrevivem. Mas definitivamente foi Pedro quem começou. E então, quando Paulo surge, ele modifica, e é ele quem permite que os gentios entrem sem se converter ao judaísmo. E então isso toma conta, simplesmente domina o resto da igreja. E assim, todo o futuro do cristianismo é essa mutação gentílica dessa seita judaica. Não é a seita original de forma alguma. Bom, há muitas coisas para discutir. Uma coisa que notei que você disse, e é isso que espero que as pessoas vivam de forma vicária através do Myth Vision, você me faz recuar. You make me back up. Tipo, enquanto te escuto, trago todos os outros estudiosos do mundo e digo, Richard está errado. Em uma certa área, e eu não quero agir como se você estivesse errado sobre tudo, mas algo, certo? Então eu te ouço porque amo ser um estudante e realmente quero ouvir o que você tem a dizer. Eu não acho que tenho a resposta e você tem que... Então você começa a explicar as coisas e eu penso, cara, estamos nessa bolha. Sim, Estudos cristãos, estudos do Novo Testamento. E não estamos realmente pensando no mundo mediterrâneo onde isso acontece. E todo o... que estamos esbarrando ombros e ideias que estavam acontecendo então. Desconectar. Sem definir e ser tão dogmático sobre o que diabos sabemos, precisamos pausar, mas de qualquer forma, essa foi minha pequena revelação nós agora. Não sabemos as coisas. Precisamos ficar confortáveis com isso. Venho da tradição, porque fui treinado na Universidade de Colômbia como historiador, não como exegeta bíblico, certo? Me tornei um através, você sabe, da minha pesquisa, estudos e publicações revisadas por pares e tudo mais. Mas como, quando você é formado como historiador, o que te ensinam é esperar ser desapontado, certo? Tipo, parte do nosso mantra é que frequentemente simplesmente não podemos responder a pergunta, certo? E muitas vezes você não sabe com certeza e tem que admitir dúvidas e incertezas e coisas assim. E acho que em estudos do Novo Testamento não há tanta ênfase nisso. A verdadeira perspectiva de historiadores reais não aparece tanto nos estudos do Novo Testamento. Então, se você vem de uma escola de teologia, do doutorado em teologia ou divindade ou algo assim, você recebeu uma epistemologia ligeiramente diferente que pode te deixar muito menos confortável em admitir que você não sabe das coisas. E por isso acho que talvez isso realmente afete. Alguns dos historiadores que escrevem nessa área estão especialmente enfrentando o entendimento comum de algo, especialmente agora que estamos percebendo que o judaísmo é anacrônico ao usar esse termo, e o quanto o helenismo impactou os povos judeus. The term, like this thing we call Judaism, and how much impact Hellenism had within Jewish people. Sim, como nível. Bom, quer dizer, depois te conto sobre a viagem a Séforis que fizemos e as coisas que vimos, e eu pensando, esta é a casa de um judeu, e todos esses são os judeus de elite desta área, e eu pensando,
Bem, como eles são monoteístas, porque não podem ser, pelo que eu vi. De qualquer forma, outra coisa que T. Rose disse que achei interessante e é mais psicológica. Provavelmente existe muito envolvido nessa questão, mas eu gosto dela. A primeira parte é a questão de por que os humanos são assim. Por que as pessoas não acreditam ou tendem a não acreditar no mito em vez da verdade? Então, Daniel Dennett escreveu um livro cujo título eu não consigo lembrar agora. Right now, tá me escapando, mas é sobre essa questão de, basicamente, é a antropologia e sociologia da religião, e ele resume o estado das pesquisas sobre isso. Então, o livro de Daniel Dennett é o ponto de partida porque resume tudo, e tem bibliografias que apontam para isso, para certos autores, como Guthrie's Faces in the Clouds, e outros autores também. Tem também autores que estudaram como a antropologia e ciência cognitiva da superstição em geral, e eu acho que esses são estudos importantes para analisar, porque eles te dão a resposta para essa pergunta. Uma coisa que fazemos é ir à Wikipedia e digitar lista de vieses cognitivos. Tem uma página chamada Lista de Vieses Cognitivos e tem centenas deles, e isso só mostra o quanto nossos cérebros são falhos. Nossos cérebros são muito mal projetados e são altamente propensos a falsidades. E é muito difícil consertar isso. Então, realmente, essa ideia de lógica, racionalidade, método científico, pensamento crítico, essas são invenções culturais bem recentes. São ferramentas como se fossem atualizações e reinstalações que precisamos conectar. Nossos cérebros não têm isso de forma inata. E, na verdade, nossos cérebros nem mesmo aceitam isso de forma inata. Como precisa de muito esforço para realmente absorver isso. Então, claro, você facilmente vai começar a cair nas armadilhas das capacidades naturais de raciocínio do seu cérebro, que são bem fracas. Você tem que se esforçar bastante para usar essas ferramentas de raciocínio e corrigir as falhas e a incapacidade do seu cérebro de raciocinar corretamente. Isso exige muito esforço, mas também é preciso saber que é necessário fazer isso certo. Você precisa saber quais são as habilidades e depois tem que se comprometer a manter o uso dessas habilidades em todas as áreas. A tendência das pessoas é recaírem nos antigos hábitos do nosso cérebro natural, e isso leva a todo tipo de crenças falsas. Se eu estou pensando sobre isso, gostaria de saber sua opinião, se mitos carregam algo que a verdade não carrega. Há uma falsa sensação de... Myths carry something that truth doesn't typically. There's a false sense of... completude, de inteireza ao contar uma história, algo psicológico dentro de uma narrativa, mesmo que seja uma mentira. Uma coisa boa que aconteceu nos últimos 100, 200 anos, e o Dr. Flynn, que escreveu sobre o efeito Flynn, que é o aumento dos QIs que tem acontecido nos últimos 100, 150 anos, in the last 100, 150 years, é que passamos de uma cultura baseada em mitos para uma cultura baseada em ficção. Então, consumimos ficção facilmente e estamos completamente confortáveis com o fato de que é ficção, certo? Então, livros, quadrinhos, filmes, programas de televisão e coisas desse tipo. As pessoas usam episódios de Star Trek ou o filme Apocalypse Now para falar a verdade sobre o mundo, como esses filmes, quando são bons e bem feitos, dizem coisas verdadeiras e você pode usá-los como alegorias ou exemplos para ilustrar certos pontos que são verdadeiros no mundo. E fazemos isso o tempo todo, mas estamos confortáveis admitindo que, sim, aquele episódio de Star Trek é ficção. Mas eu acho que a mensagem dele ainda é verdadeira, certo? Certo, e isso ainda é empiricamente defensável, esse aspecto, e é o que o mito costumava fazer. Mas o que costumava acontecer era que as pessoas ficavam muito presas na ideia de que se o mito não é literalmente verdadeiro, então o subtexto também não é. Então sempre havia essa tendência de acreditar que os mitos são literalmente verdadeiros, e até ficar bravo com a sugestão de que não são. E agora hoje isso só sobreviveu, eu acho, nas ideologias políticas, onde temos mitologias que as pessoas precisam acreditar para apoiar suas posições políticas. Então elas precisam contar uma história. Vou dar um exemplo. Alguém uma vez escreveu um artigo furioso sobre como o dinheiro federal estava sendo horrivelmente mal gasto nesse canteiro de rodovia, onde plantaram grama, mas não gastaram todo esse dinheiro para ter pessoas plantando grama. Não plantaram irrigadores e a grama simplesmente morreu. Que desperdício de dinheiro. E se na verdade pesquisar, isso nunca aconteceu. É um mito, certo? Ele simplesmente inventou essa história, ou se ele não inventou, alguém inventou e contou para ele. Ele só acreditou porque concordava com sua ideologia, e sua ideologia é sustentada por isso. Então fica meio invertido, como se a evidência e a conclusão estivessem de cabeça para baixo. Você acredita nessas coisas porque elas apoiam as coisas que você quer acreditar. E então isso se torna um fato, certo? E esse é o mito moderno agora. E é da mesma forma que o mito funcionava antigamente. Na verdade, as classes mais baixas, especialmente os analfabetos, costumavam pensar que os mitos eram, em grande parte, verdadeiros. E se você sugerisse que não, isso seria uma ameaça ao sistema de crenças deles e à identidade deles e coisas assim. Eu falei sobre isso no meu livro O Cientista no Império Romano Antigo.
Como até escritores aconselhavam uns aos outros do tipo, não fale sobre como a física explica as tempestades e não os deuses, sabe? Para as pessoas pobres, porque elas não vão gostar, mas você sabe, é só... Mantenha isso quieto quando estiver lidando com gente pobre. Então, eles falavam essas coisas, aconselhando uns aos outros a não desafiar os mitos, porque as pessoas estão tão enraizadas em acreditar neles. E hoje, esse tipo de pensamento sobrevive mais em ideologias políticas. Você pode dizer que sobrevive na religião, mas até a religião está tão envolvida agora em apologética evidencial, sabe? Precisamos de evidências para acreditar no que estamos fazendo e assim por diante. Você vê fabricação de provas, argumentação especiosa e coisas assim, em vez de simplesmente dizer, bem, a Bíblia diz. Você não encontra isso com tanta frequência. Não. Ainda existem pessoas que dizem que a Bíblia diz isso, então deve ser verdade. Mas em geral, na cultura, mesmo na América, que é estranhamente mais religiosa que a maioria do primeiro mundo, é como, mesmo lá, a maioria das pessoas não compra esse argumento de a Bíblia diz. Tipo, né, qual é a evidência disso? Então, sabe, é assim que as coisas mudaram por causa da revolução científica, do iluminismo e também do surgimento da ficção. Porque a ficção permitiu que as pessoas percebessem que você pode simplesmente inventar histórias. Certo? Então as pessoas são e você pode, então, analisar e estudar as histórias. Então você é muito mais cético e capaz de analisar e reconhecer ficção quando a vê. Mitos se parecem muito com ficção, certo? Então se você está inclinado a ver algo como ficção, será muito mais cético a respeito. E acho que isso é um bom ponto. Acho que hoje a ideia de mitologia religiosa está meio em declínio, enquanto a mitologia política está em ascensão. E é onde estamos, eu acho. Mas no geral, acho que no saldo... And that's where we are, I think... But overall, I think in net, nós meio que passamos da mitologia para a ficção como nosso meio de contar segundo as verdades, como a ideia de que há uma verdade na história. A história não é literalmente verdadeira, mas há uma verdade ali que torna a história importante. E fazemos isso agora com a ficção, de um jeito que na antiguidade faziam com mitos.